O jogo online terminou em tragédia. O adolescente não conseguiu lidar com a derrota e transformou sua raiva em um ataque terrível contra um colega de classe com deficiência. Ferramentas de jardinagem tornaram-se armas do crime, e o motivo e detalhes deste ato cruel revelaram-se muito mais complexos do que pareciam inicialmente. A chamada chegou à polícia exatamente às 16h05. Uma vizinha relatou que ouviu gritos altos do quintal traseiro da propriedade vizinha. No local do incidente, os policiais encontraram o adolescente Ethan M. sem sinais de vida. Ele estava em uma pequena estufa, escondida atrás da casa de Blake Kay. No local detiveram o próprio Blake. Ele estava em estado de choque evidente, com marcas visíveis de sangue nas roupas e mãos. O exame preliminar mostrou: Ethan morreu de golpes com ferramentas de jardinagem que foram encontradas perto do adolescente detido. Durante a primeira inspeção da cena do crime, os investigadores notaram vários detalhes importantes. Nas roupas de Ethan foram encontrados vestígios de polietileno derretido, o que poderia indicar uma tentativa de incendiar algo. No suporte metálico da estufa, os criminalistas descobriram 3 cortes profundos, que correspondiam ao facão encontrado nas proximidades. Também eram claramente visíveis rastros contínuos das rodas da cadeira de rodas de Ethan, levando do portão traseiro diretamente para dentro da estufa. O primeiro e mais óbvio suspeito foi Blake Kay. Ele estava no local do crime e não tentou fugir. O adolescente era conhecido por seu temperamento explosivo e reações agressivas durante derrotas em jogos online. O segundo suspeito foi o pai de Blake, Ian Kay. Eram suas ferramentas de jardinagem que foram usadas no ataque. Os vizinhos relataram que entre Ian e seu filho surgiam regularmente conflitos sérios. O terceiro possível suspeito revelou-se ser um jardineiro que foi visto na propriedade no dia anterior. Inicialmente, as suspeitas contra Ian Kay pareciam fundamentadas. As ferramentas pertenciam a ele, e os conflitos com o filho foram confirmados pelos vizinhos. Mas logo os investigadores obtiveram uma gravação de vídeo da câmera Ring, instalada na casa vizinha. Na gravação é claramente visível como Blake sozinho retira o facão da garagem meia hora antes do incidente. Ao mesmo tempo, Ian estava em seu local de trabalho no porto, o que foi confirmado por câmeras de segurança e dados oficiais do sistema de controle de acesso. As suspeitas em relação a Ian Kay foram completamente descartadas. O investigador, verificando os registros e correspondências de Blake, descobriu que alguns minutos antes do ocorrido, os adolescentes estavam jogando um jogo online um contra o outro. O jogo terminou com a derrota de Blake. Foi exatamente depois disso que ele pegou o facão e se dirigiu em direção à estufa. Porque no facão, pertencente a Ian Kay, não há suas impressões digitais, se era exatamente ele quem constantemente usava a ferramenta. Às 9 da manhã, o investigador James O'Connor voltou ao depósito portuário onde Ian Kay trabalhava. O oficial de polícia pretendia verificar definitivamente o álibi e estudar cuidadosamente os detalhes que não puderam ser revelados nas primeiras horas da investigação. Naquele momento ficou óbvio. Se Ian era inocente, então ele se tornaria a chave, permitindo compreender mais profundamente a personalidade e motivos de Blake. Ian era alto, atlético, externamente calmo, mas na voz sentia-se uma fadiga evidente. Ele, sem palavras desnecessárias, repetiu o depoimento de ontem, confirmando novamente que estava no trabalho todo o tempo enquanto o ataque aconteceu. Para confirmar essas palavras, a polícia solicitou dados do sistema eletrônico de acesso aos depósitos portuários. O servidor independente registrava cada entrada e saída com precisão de minutos. Segundo o registro, Ian entrou no território às 15h30 e seu cartão não deixou os limites do depósito até às 17h45. Confirmação adicional foi obtida da câmera de vigilância do cais. Imagens claras registraram Ian dirigindo uma empilhadeira exatamente às 16 horas. Neste momento, a tragédia já havia praticamente acontecido a 8 quilômetros de seu local de trabalho. O investigador O'Connor verificou cuidadosamente a possibilidade de Ian ter deixado imperceptivelmente o depósito, cometido o ataque e retornado. A perícia policial da rota mostrou: a distância do depósito até a casa é exatamente 8 quilômetros. Mesmo com um movimento mais rápido em carro pessoal,
O caminho em uma direção leva cerca de 12 minutos. Além disso, as câmeras na entrada e saída do porto mostravam claramente que o carro pessoal de Ian permaneceu no estacionamento desde o momento de sua chegada até as 17 horas e 40 minutos. A versão de que Ian poderia ter deixado imperceptivelmente o local de trabalho parecia praticamente insustentável. Mas a atenção da investigação foi atraída por outro momento: o recibo encontrado pela polícia no posto de gasolina, hora da compra. 14 horas e 55 minutos, ou seja, pouco antes do ataque. O recibo foi pago em dinheiro e o posto de gasolina estava exatamente no meio do caminho entre o porto e a casa de Ian. No início, isso parecia suspeito. Ian poderia muito bem ter abastecido outro veículo, não o seu, e assim permanecer despercebido pelas câmeras do porto. No entanto, a versão sobre o envolvimento de Ian com este recibo logo começou a apresentar falhas. Os criminalistas pediram a Ian para fornecer quaisquer registros manuscritos feitos por ele nos últimos dias. A caligrafia foi imediatamente enviada para a perícia. Os resultados trouxeram notícias inesperadas. Os atributos da caligrafia no recibo coincidiram completamente com as amostras da caligrafia de Blake Kay, retiradas de seu caderno escolar. Assim, a versão de que Ian secretamente abastecia um automóvel para alguma viagem não se confirmou. Novamente e novamente, o pai de Blake estava fora de suspeita. No entanto, este fato levou a investigação a outro detalhe importante. Blake Kay se movia no carro de alguém ou usava algum outro meio de transporte. Isso expandiu significativamente a área de investigação. Afastando as suspeitas de Ian Kay, a investigação começou a olhar o ambiente de Ethan com mais atenção. Até agora havia permanecido sem atenção o jardineiro, que visitou a propriedade no dia anterior e teve a possibilidade de deixar ou pegar ferramentas. Ao mesmo tempo, Blake tinha que explicar por que ele abasteceu combustível com antecedência em dinheiro e de quem era o automóvel que ele usou, se não era o carro do pai. Enquanto isso, Ian Kay, já fora da lista de suspeitos ativos, revelava à polícia a personalidade de seu filho de outro lado. Segundo suas palavras, Blake estava se tornando cada vez mais fechado, agressivo e imprevisível. Ele admitiu que o filho frequentemente perdia o controle durante derrotas em videogames, mas não podia imaginar que tal agressividade algum dia sairia dos limites de seu quarto. Nestes mesmos minutos, os especialistas completaram a verificação das ferramentas apreendidas no local do incidente. De forma estranha, nas alças do facão e da tesoura de jardinagem não foram encontradas impressões digitais de Ian, embora fosse exatamente ele quem usava diariamente essas ferramentas no jardim. Isso significava que alguém cuidadosamente apagou ou alterou esses vestígios pouco antes da tragédia. E essa pessoa claramente não poderia ser o próprio Ian Kay, já que seu álibi se revelou absolutamente sólido. Por que a mãe de Ethan apagou antecipadamente parte das correspondências do filho? A investigação novamente mudou de direção. Depois que o pai de Blake ficou completamente fora de suspeita, a atenção se concentrou no ambiente de Ethan M. Os policiais procederam à análise detalhada dos dispositivos digitais pertencentes à família de Ethan, e isso trouxe descobertas inesperadas. No computador da mãe de Ethan, os especialistas descobriram atividade estranha. Algumas horas antes do ocorrido, mais precisamente às 15 horas e 12 minutos do mesmo dia, alguém entrou na conta de Ethan. A verificação do endereço IP indicou inequivocamente o acesso foi feito diretamente da casa da família de Ethan. Considerando que o próprio Ethan naquele momento não estava em casa, a suposição lógica era: isso só poderia ter sido feito pela mãe do adolescente. Quando o investigador perguntou sobre este episódio diretamente, a mãe de Ethan negou que usou a conta do filho ou que tinha acesso às suas correspondências. No entanto, os especialistas recuperaram fragmentos deletados da correspondência do Discord, que anteriormente foram intencionalmente apagados. Neles estava claramente registrada a reação agressiva de Blake ao jogo online perdido. A mensagem enviada por Blake às 15 horas e 22 minutos soava como uma ameaça direta contra Ethan pelo throw da partida. Isso não era apenas uma frase raivosa, mas um aviso bastante sério.
O investigador O'Connor novamente conversou com a mãe de Ethan, pedindo-lhe para explicar por que essas mensagens foram deletadas do computador pertencente ao adolescente. A mãe respondeu que não sabia nada sobre quaisquer ameaças contra o filho e nunca leu suas mensagens pessoais. Mas as evidências digitais contradiziam suas palavras. A entrada na conta foi feita exatamente de seu PC doméstico, e alguém claramente tentou esconder a correspondência que tinha relação direta com Blake. O depoimento da mãe começou a levantar questões na investigação, já que ela, obviamente, não poderia não ter notado essas mensagens, deletando exatamente os fragmentos relacionados a Blake. Os investigadores consideraram que isso poderia ter sido feito numa tentativa de esconder detalhes do conflito, que possivelmente começou muito antes e era mais sério do que parecia à primeira vista. Paralelamente ao estudo do ambiente de Ethan, os investigadores conduziram uma conversa com o filho do jardineiro anteriormente deixado na periferia da investigação. O adolescente, Jackson, de 13 anos, declarou à investigação que supostamente deu cheats para Blake, que ajudavam a obter vitórias em jogos online. Jackson também acrescentou que agora Blake lhe devia. Neste momento, pareceu à investigação que eles haviam encontrado um motivo importante, relacionado a dívidas e manipulações. No entanto, verificação posterior mostrou que as palavras de Jackson não passavam de bravata adolescente. Nenhuma evidência real do uso de programas ou quaisquer outras manipulações foi encontrada. Não obstante, oficialmente esta versão foi mantida aberta por enquanto, esperando confirmações ou refutações adicionais. Enquanto isso, os especialistas estudaram o arquivo de gravações da câmera Ring na propriedade da família de Blake. A gravação de vídeo de 30 de março, ou seja, 5 dias antes da tragédia, mostrou um detalhe incomum e alarmante. Nas imagens, Blake claramente testava o facão, golpeando com ele um colchão velho que estava colocado no quintal traseiro. O golpe foi dado uma vez, com movimento claramente calculado, exatamente no centro. Para a investigação, isso se tornou como um sinal sério. Blake se preparou antecipadamente para o ataque, e o incidente na estufa não foi uma reação espontânea ao jogo perdido. O aparecimento deste vídeo virou a imagem do incidente, mostrando que o conflito entre Ethan e Blake amadurecia há muito tempo, e o jogo online foi apenas a gota d'água. A polícia obteve um novo vetor de investigação, segundo o qual o comportamento de Blake poderia ter sido planejado antecipadamente, e o conflito, conhecido há muito no ambiente de Ethan. A vizinha ouve 4 sons de metal. A sinalização da estufa registrou 3. Quem está errado? Já haviam passado 6 dias desde que a tragédia no quintal traseiro da casa de Blake virou a vida dos vizinhos e causou profundo choque no subúrbio tranquilo. Os criminalistas continuavam seu trabalho de forma metódica e cuidadosa. A atenção da investigação foi atraída por um detalhe incomum, anteriormente negligenciado. Durante interrogatório adicional conduzido pelo investigador O'Connor, a vizinha que primeiro ligou para a polícia relatou um detalhe importante. A mulher disse com certeza que no momento do incidente ouviu exatamente 4 sons metálicos característicos, lembrando golpes de ferramenta contra algo duro. No entanto, verificando mais uma vez os dados do sistema de segurança instalado dentro da estufa, os criminalistas viram apenas 3 sons registrados. Esta discrepância exigia explicações. A sinalização da estufa estava claramente configurada para captar sons bruscos com determinada frequência e volume. Qualquer som abaixo do limite estabelecido poderia ser ignorado pelo sistema. Com base nisso, os investigadores concluíram que um dos sons deveria ter sido muito mais fraco que os outros. O que poderia ter causado um golpe tão silencioso? A resposta veio algumas horas depois, quando os criminalistas reexaminaram o local do incidente e compararam todas as evidências coletadas. No pacote de evidências apareceu uma tesoura de jardinagem com formato incomum de lâmina, ligeiramente curvada e destinada a trabalho mais fino. Em sua alça foi descoberto o sangue de Ethan, bem como impressões digitais claras de Blake. Esta ferramenta se tornou a segunda parte do quebra-cabeças sinistro, mas o mais importante, ela poderia dar explicação à discrepância com os sons. A tesoura era muito mais leve que o facão, e ao golpear produzia som metálico menos pronunciado. Os especialistas confirmaram esta hipótese experimentalmente
comparando a gravação do sensor de alarme e conduzindo testes em condições idênticas. Agora ficou claro por que um dos golpes foi ignorado pelo sistema de vigilância. Restava a questão principal: a quem pertencia esta tesoura? A suposição inicial da investigação de que ela poderia ser ferramenta do jardineiro rapidamente se desfez. No exame detalhado, os criminalistas notaram na alça uma pequena etiqueta de inventário quase imperceptível. O número de série nela coincidia completamente com o conjunto de ferramentas de jardinagem pertencente à família de Ethan. Assim, esta ferramenta pertencia exatamente à parte lesada, e não ao trabalhador ou a Blake. O jardineiro e seu filho novamente ficaram no campo de visão da investigação, mas não por muito tempo. Os policiais solicitaram ao trabalhador documentos e registros confirmando sua localização no momento da tragédia. O trabalhador imediatamente apresentou folha oficialmente elaborada, assinada por seu empregador, na qual constava que todo o dia, 4 de abril, ele trabalhou completamente em outro objeto. Adicionalmente, suas palavras foram confirmadas por gravação da câmera do ônibus urbano, na qual o trabalhador foi registrado na 17ª parada, exatamente às 15h55. Assim, a versão sobre o envolvimento do jardineiro desmoronou definitivamente. Parecia que o quadro do crime estava completamente determinado, mas a investigação aguardava ainda um episódio alarmante e extremamente importante. No curso do estudo detalhado do laptop de Blake, os especialistas conseguiram recuperar uma consulta de busca deletada que o adolescente anteriormente tentou esconder. A consulta era curta e terrivelmente direta. How to Decapitate Fast. Não foi possível determinar a data desta consulta, mas especialistas em evidências digitais conseguiram estabelecer que o arquivo com informação foi criado antes de 4 de abril. Isso foi confirmado pela análise do registro de atividade do navegador Chrome. Em outras palavras, Blake intencionalmente estudou tais materiais muito antes do dia da tragédia, o que se tornou para si investigação nova e importante prova de sua preparação intencional. Agora era óbvio que o ataque de Blake não poderia ter sido um surto casual de raiva causado por derrota em jogo online. Ele planejou o ocorrido antecipadamente de forma consciente e fria. O salão do Tribunal Superior de Dunedin estava lotado. Durante 10 meses de processo judicial, a cidadezinha conseguiu conhecer cada fato deste caso. No entanto, hoje seria colocado o ponto final. O juiz Robert Gilmore clara e confiantemente leu a decisão do tribunal. Blake Kay é completamente culpado e agiu sem cúmplices. Motivo: raiva incontrolável após derrota em jogo online e humilhação a que o adolescente foi submetido no chat escolar. A investigação provou que isso não foi reação impulsiva. Blake cuidadosamente planejou o ataque por pelo menos uma semana, começando no mínimo em 30 de março. Toda a cronologia e detalhes da tragédia foram cuidadosamente reconstituídos por minutos e segundos. O tribunal reexaminou a correspondência de Blake e Ethan no Discord, que foi conduzida no intervalo entre 15h10 e 15h35 do dia do crime. Essas mensagens não eram briga adolescente comum. A perícia confirmou que Blake abertamente ameaçou Ethan pela derrota intencional no jogo online. Finalmente irritado, o adolescente se dirigiu à garagem, o que foi registrado pelas câmeras do sistema Ring às 15h42. Ele pegou o facão de jardinagem, já previamente preparado por ele. Os golpes no suporte metálico da estufa foram dados exatamente às 16h05, quando Ethan estava dentro. 3 golpes foram registrados pelos sensores de segurança. Mais um, mais silencioso, foi feito com a tesoura pertencente à família de Ethan. Este golpe adicional apenas a vizinha conseguiu ouvir, que imediatamente depois disso, chamou a polícia. Investigadores e especialistas descobriram que Blake tentou esconder vestígios do ataque, cometendo incêndio usando polietileno, o que foi confirmado pelos fragmentos encontrados no local. O aparecimento de fumaça e cheiro de queimado foram primeiro notados pelos vizinhos, chamando confirmação adicional da tentativa de ocultação de vestígios do crime. A prova mais importante foi a consulta de busca recuperada, deletada por Blake em seu laptop. Especialistas da polícia conseguiram confirmar que antes de 4 de abril,
Blake inseriu consulta claramente demonstrando plano previamente pensado. A consulta soava bastante dura. Como separar rapidamente a cabeça? Isso se tornou o argumento principal, confirmando a intenção do adolescente. A defesa de Blake fez última tentativa de mudar o curso do caso. Os advogados insistiam no chamado efeito gamer. Eles provavam que o adolescente agiu impulsivamente, não compreendendo completamente as consequências de suas ações. Esta linha de defesa causou conclusões contraditórias dos psiquiatras. Parte dos especialistas inclinava-se à versão de surto emocional impulsivo, outra, ao crime frio e previamente planejado. O tribunal estudou cuidadosamente todos os depoimentos, incluindo o golpe de teste claramente registrado na câmera Ring no colchão velho, cometido por Blake ainda em 30 de março. Este detalhe, em combinação com o histórico de busca, convenceu o tribunal do caráter premeditado das ações do acusado. A sessão durou várias horas antes que o juiz lesse o veredito final, resumindo o trabalho de muitos meses da investigação e sessões judiciais. No salão reinava silêncio tenso quando o juiz Gilmore anunciou a decisão final. A sentença foi severa e inequívoca. O Tribunal Superior de Dunedin reconheceu Blake K. completamente culpado de ataque premeditado. O adolescente recebeu punição de 17 anos de prisão juvenil, após o que deverá continuar cumprindo a pena já em instituição correcional adulta. A decisão do tribunal foi anunciada sem emoções, clara e secamente. O juiz colocou o ponto final, batendo brevemente com um martelo de madeira. A sessão foi encerrada. Jornalistas e espectadores começaram a se dispersar lentamente, e Blake silenciosamente deixou o salão do tribunal sob escolta dos oficiais de justiça. O corredor atrás dele se fechou, e para muitos moradores de Dunedin, isso significou o fim de uma das páginas mais sombrias da história da cidadezinha. Durante 5 anos, o irmão e a irmã estiveram no mesmo apartamento. Era uma casa aconchegante num bairro tranquilo de Bordeaux, onde Theo retornava diariamente após o trabalho e adormecia, nem sequer suspeitando que passava as noites literalmente acima de Elodie, sua irmã mais nova, que, segundo a versão oficial, havia deixado a cidade há 5 anos. Os vizinhos a viram pela última vez em junho de 2019, e desde então ela aparecia regularmente apenas online. Comunicava-se ativamente com amigos e postava fotografias de supostos lugares diferentes. Na realidade, todo esse tempo Elodie esteve aqui, no apartamento número 24, num nicho sob a cama artesanal do irmão. Manhã de 3 de maio de 2024. Diante do apartamento número 24 estão funcionários da Polícia Criminal de Bordeaux. A porta se abre com mandado número BRD 2450301, emitido pelo tribunal após recebimento de novas informações sobre o desaparecimento de Elodie P. Ao entrar, a polícia imediatamente nota um móvel incomum no centro do quarto. Uma cama de madeira maciça, feita à mão, com uma plataforma larga. Inicialmente, nada desperta suspeitas. Contudo, o agente nota um painel ligeiramente elevado na base da cama, que parece ter sido perturbado recentemente. A abertura da construção leva meia hora, e essa descoberta muda o rumo do caso. Dentro do espaço cuidadosamente oculto encontram-se sacos de polietileno, tratados com gel de sílica e carvão ativado, o que claramente indica uma tentativa de ocultar quaisquer vestígios do que estava acontecendo. Após a abertura da embalagem, os especialistas descobrem restos de uma mulher. Mais tarde, a perícia judicial confirma que se trata precisamente de Elodie, que tinha 29 anos quando foi vista pela última vez. Os especialistas forenses afirmam que ela esteve ali desde junho de 2019. Todos esses anos, Theo viveu no mesmo quarto, sobre esse mesmo nicho, em completa ignorância, ou possivelmente em completo conhecimento do que estava armazenado sob ele. A investigação se concentra nas pessoas mais próximas. O primeiro sob atenção rigorosa, Theo P., proprietário do apartamento e irmão de Elodie. É difícil imaginar que uma pessoa possa viver vários anos lado a lado com tal esconderijo, sem suspeitar de seu conteúdo. Mas até esse momento a polícia não tinha nenhuma prova direta para prendê-lo. Ele vivia tranquilamente, comunicava-se com os vizinhos, ia ao trabalho
e até contava sobre a correspondência com a irmã, supostamente viajando pelo mundo. O segundo suspeito imediatamente se torna Alexis R., ex-namorado de Elodie. O relacionamento deles terminou de forma ruidosa e conflituosa, e após o desaparecimento de Elodie, ele repetidamente insinuou sobre segredos da família P nas redes sociais. Essas insinuações pareciam óbvias. Possivelmente ele sabia algo importante que se escondia atrás de portas fechadas. Suas mensagens eram suficientemente preocupantes para que a polícia começasse a verificar sua versão. A investigação se desloca bruscamente em direção a Alexis. Os policiais estudam detalhadamente sua vida privada, coletam dados de sua atividade online e realizam uma perícia genética completa. No apartamento procuram cuidadosamente vestígios que poderiam ligá-lo a essa terrível descoberta. Contudo, todos os esforços levam a um resultado inesperado. Nenhuma célula de Alexis foi encontrada no polietileno ou nos restos. Além disso, segundo vizinhos e colegas, no dia do desaparecimento de Elodie, ele estava longe de Bordeaux. Os agentes compreendem que a versão com Alexis perde sua força. Essa pista se fecha, forçando a polícia a voltar novamente à questão principal, ao papel do próprio Theo neste caso. Agora essa investigação passa ao estudo dos detalhes da vida de Theo nos últimos anos. Ele deve explicar como a irmã pôde acabar sob sua cama e por que todo esse tempo manteve a aparência de sua vida ativa nas redes sociais. São verificadas as contas bancárias de Theo, suas rotas, compras e comunicação. A polícia pretende descobrir de que forma ele pôde ocultar a verdade por tanto tempo, vivendo diariamente lado a lado com a principal evidência e como conseguiu enganar amigos e parentes de Elodie. Contudo, apesar de todos os fatos e evidências apontarem diretamente para Theo, a polícia não se apressa com sua prisão. Eles devem decifrar um quebra-cabeça mais complexo. Quem exatamente criava a atividade nas redes sociais em nome de Elodie? Quem exatamente mantinha a ilusão de sua vida e por quê? Essas questões ainda permanecem sem resposta, e para se aproximar da solução, a polícia terá que olhar mais profundamente na vida privada e nos motivos do irmão da jovem desaparecida. Por que Alexis, durante anos, insinuou publicamente sobre o sujo segredo da família P, se não existem provas diretas de seu envolvimento? Na manhã de 4 de maio, os investigadores começaram a estudar mais atentamente o passado de Alexis R., ex-namorado de Elodie. No dia anterior, a polícia havia praticamente excluído sua presença física no local do crime, mas restaram questões sobre seu comportamento estranho após o desaparecimento da jovem. Alexis era uma figura pública nas redes sociais, constantemente fazendo insinuações transparentes sobre supostos segredos sombrios da família P. Precisamente isso obrigava a polícia a mantê-lo sob vigilância constante. O primeiro passo dos investigadores foi verificar os dados oficiais do Serviço de Imigração. Segundo os relatórios, Alexis voou de Paris para Roma em 16 de junho de 2019, no mesmo dia em que Elodie foi vista viva pela última vez. O voo de volta estava datado de 30 de junho do mesmo ano. O álibi parecia impecável. Estando fisicamente em outro país, Alexis não poderia estar envolvido nos eventos ocorridos no apartamento no Cours de l'Isère. Contudo, na segunda metade do dia, a investigação obteve um extrato bancário de Alexis, no qual foi encontrado um detalhe preocupante. 3 dias após retornar à França, em 3 de julho de 2019, Alexis fez uma compra em um dos supermercados de Bordeaux, uma garrafa grande de alvejante. Tal compra, no contexto criminalístico, frequentemente evidencia uma tentativa de destruição de evidências ou limpeza do local do crime. Agora, os policiais decidiram novamente verificar se Alexis não teve um papel de cúmplice à distância. Os registros telefônicos confirmaram que no dia da compra do alvejante, Alexis realmente estava em Bordeaux. Os policiais imediatamente o convocaram para uma conversa. Alexis compareceu à delegacia voluntariamente, sem qualquer resistência, e calmamente explicou a compra de produtos químicos domésticos, dizendo que, ao retornar da viagem, estava limpando seu apartamento. Segundo suas palavras, isso era uma rotina habitual após uma longa ausência. Em seu comportamento, os investigadores não notaram nada suspeito. Alexis respondia claramente, com segurança, sem se confundir nos detalhes.
Não obstante, a investigação não podia ignorar a coincidência de datas e o caráter da compra. A polícia teve uma versão de cumplicidade à distância, supondo que Alexis poderia ter ajudado alguém sem participar pessoalmente no crime em si. Os funcionários da polícia continuaram estudando suas conexões, correspondências e contatos na esperança de encontrar alguma evidência dessa versão. Mas na noite do mesmo dia, os investigadores receberam a informação mais importante do laboratório forense. Segundo a conclusão preliminar dos peritos, os últimos sinais de vida de Elodie desapareceram dentro de 48 horas após 16 de junho de 2019. Essa informação confirmou definitivamente a impossibilidade da participação de Alexis no ocorrido. Nesse momento, ele certamente estava no exterior. Os investigadores foram obrigados a reconhecer que a versão de sua participação direta caía completamente. Ao mesmo tempo, o comportamento de Alexis continuava parecendo estranho e levantava questões. Por que ele, durante tantos anos, metódica e publicamente lançou sombras sobre a família de Elodie? Possivelmente a causa foi uma decepção pessoal após sua separação ruidosa. Mas a polícia não tinha o direito de agir baseada em suposições pessoais sem fatos sólidos. Agora, a atenção da investigação gradualmente se deslocava para o outro lado do caso. No final do dia, os investigadores decidiram que havia chegado o momento de verificar a situação financeira da família P e suas relações internas. Possivelmente ali se escondia o motivo do ocorrido. Alexis se tornava menos interessante como suspeito, embora não desaparecesse completamente do campo de visão da investigação. Até o fechamento oficial dessa direção era necessária a verificação de todos os fatos através de canais internacionais. Por que das contas bancárias de Elodie eram realizados regularmente pagamentos de seus serviços online, se, segundo a versão oficial, ela residia há tempo na Bélgica? A investigação gradualmente se deslocou para a figura de Theo P., irmão de Elodie. Após a versão do envolvimento do ex-namorado Alexis ter sido praticamente excluída, a atenção da investigação se voltou para os fluxos financeiros dentro da família P. Desde o início do desaparecimento de Elodie, suas redes sociais continuaram sendo ativas, criando a ilusão de que a jovem havia se mudado para viver no exterior. Parentes e amigos acreditavam que ela vivia na Bélgica. Contudo, os funcionários da polícia não encontraram nenhuma prova de sua presença física fora da França desde junho de 2019. No processo de verificação das contas bancárias, a polícia conseguiu estabelecer um detalhe importante. Os pagamentos regulares por assinaturas e serviços online de Elodie continuaram ininterruptamente até maio de 2024. Com uma verificação mais profunda dos endereços IP, verificou-se que todas essas transações eram realizadas diretamente do apartamento de Theo no Cours de l'Isère. Agora se tornou evidente para os investigadores que alguém conscientemente mantinha a ilusão de que a jovem vivia uma vida normal em outro lugar. A polícia começou a realizar interrogatórios, convocando Theo várias vezes durante o dia. A pergunta sobre os pagamentos, o irmão respondeu simples e calmamente. Ele explicou que Elodie supostamente lhe havia pedido pessoalmente para vigiar suas assinaturas e pagar as contas, pois havia tido problemas com seu novo número de telefone belga. A verificação da companhia telefônica mostrou algo completamente diferente. O cartão SIM de Elodie estava inativo desde junho de 2019 e nunca mais entrou na rede. Enquanto isso, os investigadores descobriram outro detalhe importante: uma transação financeira que ligava o irmão e a irmã. Em dezembro de 2018, Theo tomou um grande empréstimo na quantia de 60 mil euros, planejando abrir um lava-jato. Nesse empréstimo, Elodie atuava como fiadora. Em si mesma, tal transação não era incomum, mas precisamente esse fato agora era extremamente importante. Se Elodie tivesse oficialmente desaparecido ou fosse declarada em paradeiro desconhecido, o banco poderia começar o processo de devolução antecipada do empréstimo, o que claramente criaria sérios problemas financeiros para Theo. Durante a comunicação com os parentes da família P, os investigadores se depararam com outra versão. A família começou a afirmar que Elodie supostamente havia deixado a França e se escondido conscientemente para não devolver as dívidas do empréstimo conjunto. Essa versão parecia plausível à primeira vista, mas não era confirmada por fatos reais e transações bancárias. Não obstante,
A investigação cuidadosamente registrou essa declaração e continuou a verificação. Enquanto isso, os especialistas em crimes financeiros descobriram que o empréstimo para o Lava Jato era pontualmente pago por Theo até o último momento, e formalmente o banco não tinha reclamações nem contra ele, nem contra a Elodie. Isso enfraquecia parcialmente a versão sobre a fuga financeira da jovem para o exterior. Contudo, o avanço decisivo chegou perto do final do dia de trabalho. Um dos investigadores, estudando os extratos do cartão bancário de Theo, deparou-se com um recibo da loja de construção Leroy Merlin, datado de 17 de junho de 2019, no dia seguinte ao último aparecimento registrado de Elodie. Na lista de compras figuravam várias placas grandes de OSB, filme de polietileno duplo e absorvente destinado a absorver umidade e odores. A data da compra coincidia precisamente demais com o momento suposto do desaparecimento de Elodie. E agora a investigação precisava entender de que forma o irmão poderia explicar essa compra suspeita. Imediatamente foi enviada uma solicitação oficial para obter gravações de vídeo das câmeras de vigilância da loja Leroy Merlin, para confirmar a identidade do comprador e suas ações. Enquanto se aguardavam as gravações, a investigação compreendia que a descoberta dessa informação mudava bruscamente a direção da investigação. A polícia já não podia perceber Theo exclusivamente como uma pessoa que havia caído em dificuldades financeiras. Ele se tornava a figura-chave de todo o caso. As gravações das câmeras de vigilância deveriam dar a resposta definitiva. Se Theo realmente havia comprado pessoalmente os materiais utilizados na construção do esconderijo sob a cama, isso mudaria radicalmente o status de sua participação no que estava acontecendo. A investigação parou nesse momento tenso. As próximas horas eram decisivas, pois as provas em vídeo poderiam confirmar definitivamente quem exatamente era responsável por tudo que se escondia no apartamento número 24 no Cours de Lisser. O que exatamente registraram as câmeras de videovigilância da loja Leroy Merlin e como isso mudará o status do irmão de Elodie? Em 8 de maio, a investigação passou para uma nova etapa. O sargento Mallet, um dos agentes mais experientes da direção policial de Bordeaux, recebeu pela manhã a resposta à solicitação oficial sobre as gravações das câmeras de videovigilância da loja Leroy Merlin. O sargento imediatamente entendeu que essa era a evidência mais importante no caso do desaparecimento de Elodie P. O vídeo estava datado de 17 de junho de 2019, apenas 24 horas depois que Elodie foi registrada viva pela última vez. Na gravação da câmera, via-se claramente como Theo carregava independentemente num pequeno Renault Twingo um saco de 20 kg de absorvente, várias placas de OSB e um grande rolo de filme de polietileno duplo. O rosto de Theo no vídeo não deixava dúvidas. Era ele. Essa evidência era suficientemente séria para que os agentes procedessem ao estudo detalhado da rota e ações posteriores do suspeito. No mesmo dia, o sargento Mallet realizou um exame do elevador na entrada do prédio no Cours de Lisser. A atenção do investigador foi atraída pelas gravações da câmera interna do elevador. Na gravação de 18 de junho de 2019, às 2h03 da manhã, Theo estava distintamente registrado. Ele levava para a cabine um objeto volumoso envolvido em polietileno, lembrando por sua forma e dimensões uma figura humana. O peso da carga foi determinado visualmente pelos peritos em aproximadamente 54 kg. O sargento Mallet imediatamente convocou Theo à delegacia para um interrogatório repetido. A pergunta sobre a origem da carga suspeita registrada pela câmera no elevador, Theo declarou que era apenas um velho colchão do qual se desfazia durante a limpeza do apartamento. Em suas palavras não se notava agitação ou nervosismo, mas os detetives não podiam aceitar essa explicação sem verificação. Os agentes imediatamente obtiveram a conclusão dos peritos criminalistas. Eles confirmaram que, por sua forma e massa, o objeto levado ao elevador de forma alguma poderia ser um colchão. A conclusão era inequívoca. O objeto tinha contornos claros de uma figura humana e coincidia em todos os parâmetros com o que a polícia havia descoberto sob a cama-plataforma. Agora, as palavras de Theo pareciam ainda mais duvidosas aos olhos da investigação. Durante o dia, o advogado de Theo e seus parentes tentaram induzir a investigação ao erro.
afirmando que todos os materiais de construção adquiridos eram destinados ao reparo da varanda. Por algum tempo, essa versão realmente poderia parecer convincente. Contudo, os testemunhos dos vizinhos e o exame da própria varanda no apartamento número 24 excluíram completamente a necessidade de tal reparo, o que significava o fechamento de mais uma pista falsa. Ao entardecer, os investigadores receberam um certificado oficial da Interpol. As dúvidas que ainda restavam sobre o papel do ex-namorado de Elodie, Alexis R., agora foram definitivamente dissipadas. Foi oficialmente confirmado que Alexis realmente se encontrava na Itália nos dias em que o irreparável aconteceu. Assim, essa pista falsa se fechava definitiva e irrevogavelmente. Agora toda a atenção estava focada exclusivamente em Theo e suas ações. Os investigadores, convencidos da falsidade das versões anteriores, tomaram a decisão de estudar mais profundamente a personalidade do próprio Theo. A polícia decidiu encomendar um retrato psicológico do suspeito para entender seus verdadeiros motivos e possíveis causas internas que poderiam ter levado a tais ações. Por enquanto, eles não sabiam com certeza o que exatamente o movia, mas entendiam que a revelação dessa informação poderia definitivamente esclarecer todas as circunstâncias do caso. Agora, os investigadores esperavam a conclusão psicológica. A personalidade de Theo, que anteriormente não havia atraído a atenção da polícia, agora se tornou o objeto principal de estudo. Os investigadores esperavam que o retrato psicológico revelasse as verdadeiras causas do comportamento do irmão de Elodie e explicasse como ele pôde por tanto tempo levar uma vida dupla, ocultando eventos que aconteciam diretamente sob seus pés. Como Theo pôde, durante 5 anos, levar uma vida cotidiana no apartamento, sabendo que ali estavam ocultos os restos de sua irmã e, ao mesmo tempo, não se denunciar de forma alguma? Até meados de maio, a atenção da investigação se focou definitivamente na personalidade de Theo P. Os policiais já se haviam assegurado de que precisamente ele adquiria os materiais utilizados para criar o esconderijo, e precisamente ele levava ao apartamento o pacote suspeito em junho de 2019. Agora enfrentavam uma tarefa mais complexa: entender como uma pessoa poderia levar uma vida tão medida quando diariamente retornava para casa e se deitava para dormir sobre um terrível segredo, oculto diretamente sob ele. Os investigadores solicitaram a documentação médica de Theo e receberam uma resposta inesperada que poderia lançar luz sobre muitos detalhes de seu comportamento. Segundo o prontuário médico, já em 2017 havia sido diagnosticada em Theo ansiedade generalizada e registrados traços obsessivos de personalidade. Nas conclusões médicas, falava-se de sua tendência obsessiva à ordem, planejamento e aspiração a controlar cada detalhe de sua vida. Tal diagnóstico poderia explicar a meticulosidade de Theo na organização do esconderijo e a metodicidade das ações, mas não explicava o cálculo frio e refletido com o qual por anos ocultou o que estava acontecendo. Os detetives realizaram um exame adicional de documentos financeiros e revelaram outro fato inquietante. De 2020 a 2023, Theo adquiria regularmente absorvedores de umidade e meios dessecantes especiais. Conservaram-se os recibos confirmando essas compras. Isso significava que ele não apenas criou um esconderijo, mas também vigiava constantemente para que nada delatasse sua presença no apartamento. Era evidente que ele estava consciente da necessidade de controlar o estado do que estava oculto sob a cama. Simultaneamente, a investigação verificou a possível versão de que Theo poderia ter agido sob pressão de uma terceira parte, algum extorsionário desconhecido que poderia tê-lo chantageado durante 5 anos. Os agentes estudaram as bases de dados sobre grupos criminais, tentaram encontrar quaisquer conexões ou contatos suspeitos de Theo durante todo esse período. Contudo, a base de dados não deu correspondências. Essa versão rapidamente se desmoronou, pois não havia nem a menor evidência de chantagem ou pressão externa sobre o suspeito. Tarde da noite de 12 de maio, os detetives realizaram um exame repetido do smartphone de Theo, que estava em posse da polícia. Ali foi descoberto um curto rascunho de texto datado de 17 de junho de 2019, às 22h14. Na mensagem constavam apenas algumas palavras: "Ela caiu, o sangue correu". Essa curta frase era a primeira indicação direta de que naquela noite aconteceu algo que se tornou o ponto de partida para as ações posteriores de Theo.
O rascunho evidentemente se destinava a alguma explicação ou confissão, mas nunca foi enviado. Os peritos imediatamente começaram um estudo mais profundo dessa mensagem. Os analistas do departamento técnico procederam à recuperação de dados apagados e verificação de chamadas feitas naquela noite. Paralelamente, a investigação procedeu ao exame quadro por quadro de gravações de câmeras e sensores da entrada, para reconstruir o quadro exato do que acontecia na noite de 16 para 17 de junho. Os psicólogos continuaram trabalhando na elaboração do retrato completo de Theo, tentando entender se uma pessoa com tal perfil psicológico poderia cometer ações que durante longos anos permaneceram ocultas do entorno. Estudavam sua infância, relações com a família, maneira de se comunicar com as pessoas, hábitos cotidianos, tentando construir um perfil psicológico claro. Em sua opinião, isso era o elemento-chave na compreensão de suas ações e atos. Ao final do dia, a investigação fez uma conclusão preliminar. Theo realmente possuía traços únicos que lhe permitiam conservar a calma exterior e planejar metodicamente suas ações. Os psicólogos confirmavam que tal pessoa poderia facilmente viver uma vida dupla, controlando cuidadosamente todos os seus aspectos. Agora, a investigação enfrentava a tarefa de reconstruir completamente os eventos daquela noite, para estabelecer as circunstâncias exatas que levaram ao desaparecimento de Elodie e as ações de seu irmão. Os investigadores não pronunciavam em voz alta a palavra assassinato, mas todos entendiam que a investigação havia se aproximado da revelação de um terrível segredo que por tanto tempo havia ocultado esse apartamento comum no centro de Bordeaux. A investigação, anteriormente completamente concentrada na personalidade de Theo, deu um passo para o lado para entender mais profundamente o que acontecia na vida da própria Elodie antes dos eventos trágicos. Até esse dia, a vítima era percebida pela investigação principalmente como uma figura passiva. Agora a polícia pretendia lançar luz sobre seus próprios motivos, temores e ações, que possivelmente se tornaram o catalisador dos eventos daquela noite de junho. A polícia interrogou dezenas de testemunhas do entorno da jovem, incluindo amigos, colegas e conhecidos. As informações mais importantes vieram de um assistente social da CAF, Caís da Location Familiares, com quem Elodie havia tido uma conversa confidencial pouco antes de seu desaparecimento. O assistente social confirmou que no início de junho de 2019, Elodie pretendia apresentar uma denúncia oficial contra seu irmão. A jovem havia contado que Theo fornecia informações falsas sobre suas rendas para obter benefícios sociais. Essa declaração, indubitavelmente, teria provocado sérias consequências financeiras e jurídicas para seu irmão. Uma confirmação adicional do conflito entre irmão e irmã foi encontrada na correspondência de Elodie, obtida de seu telefone. A mensagem enviada por ela ao irmão em 15 de junho de 2019, às 21h45, era inequívoca e emocionalmente carregada. Se você não me der acesso às contas, vou à polícia amanhã de manhã. Isso se tornou o momento-chave na compreensão da seriedade do conflito que eclodiu na véspera do desaparecimento da jovem. Contudo, quando os investigadores convocaram os pais de Elodie e Theo para uma conversa repetida, esses negaram categoricamente a existência de qualquer conflito entre os filhos. Os pais afirmavam com segurança que seu filho e filha sempre tiveram boas relações, embora não sem os desentendimentos domésticos habituais. Essa versão da família entrava em contradição direta com os dados obtidos da correspondência pessoal, o que punha em dúvida a sinceridade dos pais e reforçava as suspeitas da investigação sobre seu possível desejo de proteger o filho. Testemunhos importantes também chegaram da vizinha, que residia diretamente atrás da parede do apartamento de Theo e Elodie. Ela declarou que aproximadamente a 1h30 da madrugada havia ouvido um grito feminino alto, mas não havia dado importância, supondo que era um som da televisão, que habitualmente funcionava alto à noite no apartamento de Theo. Inicialmente, a investigação aceitou seus testemunhos com dúvida, mas na ausência de outros dados, a versão parecia aceitável. Contudo, já ao entardecer, a situação mudou radicalmente. A polícia recebeu o relatório oficial da companhia energética sobre o consumo de eletricidade no apartamento, equipado com um contador elétrico inteligente, Link. Segundo os dados do relatório, no período de 1 às 2 da madrugada de 16 de junho de 2019,
O consumo de eletricidade no apartamento de Theo caía bruscamente ao nível base, correspondente a uma televisão desligada e número mínimo de aparelhos domésticos. Isso significava que as palavras da vizinha sobre a televisão funcionando alto provavelmente eram falsas, ou ela havia interpretado mal o que ouviu. A situação descrita pela vizinha não coincidia com os dados técnicos que agora se tornavam uma fonte confiável de informação. Os peritos, analisando os dados energéticos, imediatamente transmitiram toda a informação ao perito médico legal, que agora deveria determinar o mais precisamente possível os marcos temporais do que aconteceu com Elodie. As indicações do contador elétrico davam uma base precisa e objetiva para entender os eventos reais no apartamento naqueles minutos quando ressoou aquele grito inquietante. As próximas 24 horas, a investigação dedicou à preparação da conclusão médica baseada nos novos dados obtidos. A polícia entendia que agora a cronologia da noite de 15 para 16 de junho se tornava o fator-chave no caso. Precisamente, a perícia médica deveria confirmar ou refutar definitivamente todas as versões e estabelecer até que ponto os testemunhos das testemunhas e os dados técnicos obtidos correspondiam ao quadro real dos eventos. A perícia psicológica de Elodie também continuava paralelamente. Os especialistas tentavam entender o que exatamente poderia ter assustado a jovem a tal ponto que decidiu ir à polícia contra o próprio irmão. Tornava-se evidente que o conflito financeiro em torno do empréstimo e dos benefícios sociais possivelmente era apenas a causa superficial, sob a qual se ocultavam motivos mais profundos e sérios. A morte de Elodie foi resultado de um acidente trágico ou as ações foram intencionais? 5 meses após a descoberta do terrível achado sob a cama no apartamento no Cours de l'Isère, a investigação se aproximou da fase final. Em outubro, o médico legista, Dr. Lachaud, apresentou oficialmente o relatório final sobre as causas e circunstâncias da morte de Elodie P. Esse documento deveria trazer clareza definitiva nos eventos da noite de 15 para 16 de junho de 2019. Dr. Lachaud começou sua intervenção com uma descrição detalhada das perícias realizadas. As investigações médicas confirmaram que a jovem havia recebido um traumatismo craniano causado por um objeto contundente ou um golpe forte contra uma superfície dura. O caráter e localização dos danos correspondiam a uma queda, mas segundo a opinião do médico legista, esse dano em si não era letal. O próprio traumatismo não teria sido crítico, se não fossem as ações posteriores que foram empreendidas imediatamente após o ocorrido. Dr. Lachaud dedicou atenção especial à investigação detalhada da embalagem na qual foram encontrados os restos de Elodie. Na soldagem térmica interna do saco de polietileno, os criminalistas descobriram uma partícula microscópica de plástico, na qual se conservaram vestígios de suor, contendo DNA que coincidia completamente com a amostra de Theo. Esses dados confirmaram que precisamente o irmão se ocupava da embalagem diretamente no momento da tragédia. As impressões digitais parcialmente conservadas no saco também foram analisadas, contudo eram insuficientes para uma identificação inequívoca. Através de seu advogado, Theo tentou apresentar uma explicação alternativa do ocorrido. Ele afirmava que após a queda de Elodie, havia colocado em sua cabeça um saco de polietileno com gelo para deter a hemorragia e aliviar o estado até a chegada dos médicos que supostamente pretendia chamar mais tarde. Inicialmente, essa explicação parecia plausível, por isso a investigação não se apressava em excluir completamente essa versão sem verificação adicional. Contudo, as investigações posteriores refutaram a declaração de Theo. Dentro do saco foram descobertas microfibras específicas da embalagem de vegetais congelados, habitualmente utilizados no lar como compressa fria. Os peritos confirmaram que no momento da aplicação do saco no rosto da jovem ele não continha gelo, e os vegetais haviam sido extraídos anteriormente. Esse fato destruía completamente a versão de Theo sobre suas supostas boas intenções. Dr. Lachaud sublinhou que precisamente a compressão posterior pelo saco de polietileno se tornou o fator fatal. O traumatismo craniano em si provavelmente não teria sido a causa da morte, se não fossem empreendidas outras ações, levando à impossibilidade de respirar.
O perito não deu avaliações diretas das intenções, mas do ponto de vista médico concluiu inequivocamente que precisamente essas ações se tornaram a causa da morte de Elodie. No contexto do relatório apresentado, a investigação realizou uma verificação adicional do estado psicológico de Theo naquele momento. Os materiais previamente coletados testemunhavam que Theo sempre agia de forma extremamente calculada, o que não se encaixava na hipótese de pânico acidental. Assim, o relatório de Dr. Lachaud reforçava substancialmente a posição da acusação. À luz das novas evidências, o promotor começou ativamente a preparar o ato de acusação oficial contra Theo. Todas as circunstâncias, detalhes e evidências agora apontavam claramente para sua participação direta e ações conscientes após o ocorrido. Embora Dr. Lachaud evitasse prudentemente as acusações diretas, suas conclusões não deixavam à investigação espaço para explicações alternativas. O relatório médico-legal se tornou a evidência fundamental de que o evento trágico da noite de 16 de junho de 2019 não foi simplesmente um acidente, mas foi agravado por ações intencionais. Isso explicava também a metodicidade das ações de Theo nos anos seguintes, a criação de condições ideais para a ocultação e conservação das evidências. Agora, a investigação e o tribunal enfrentavam a tarefa de fixar juridicamente essas evidências e provar sua suficiência para proferir um veredicto de culpabilidade. A polícia, apoiando-se na conclusão de Dr. Lachaud, começou a se preparar para o processo judicial. A defesa de Theo, pelo contrário, construía uma linha de argumentos tentando reduzir ao máximo o grau de sua responsabilidade. Chegava à fase final da longa e complexa investigação, que havia começado com uma descoberta que parecia à primeira vista absurda e terrível sob a cama, num apartamento tranquilo no Cours de l'Isère. Theo se decidirá finalmente a revelar completamente os detalhes do que aconteceu na noite de 16 de junho de 2019. Em 10 de fevereiro de 2025, em Bordeaux, acontecia uma das audiências judiciais mais esperadas dos últimos anos. Na sala do tribunal encontrava-se Theo P., o homem que durante quase 6 anos havia guardado um terrível segredo, oculto literalmente sob sua própria cama. Exteriormente parecia calmo e contido, mas todos os presentes sabiam que esse processo se tornou a culminação de uma longa e dolorosa investigação que havia reunido centenas de evidências e fatos. A investigação e o tribunal, apoiando-se nas evidências coletadas, se esforçavam para determinar inequivocamente sua culpa. O Ministério Público apresentou os resultados da perícia acústica realizada na entrada do prédio no Cours de l'Isère. Segundo a conclusão dos peritos, o som que ressoou a 1h30 da madrugada de 16 de junho realmente poderia ser tomado por um grito feminino, especialmente em condições de silêncio completo. Isso confirmava as palavras da vizinha, que anteriormente havia ouvido um som semelhante, embora tenha interpretado mal sua fonte. Adicionalmente, os dados elétricos do contador Link mostraram irrefutavelmente que a televisão e outros aparelhos barulhentos no apartamento naquele momento estavam desligados. Além da acústica, também foram apresentados os dados das câmeras da entrada. A análise das gravações confirmou que no período de 00 às 4:00 da madrugada, ninguém, exceto Theo, havia entrado ou saído do apartamento. Nas imagens de vídeo parecia calmo, embora fosse evidente que os eventos dentro do apartamento eram dramáticos e requeriam explicação detalhada. A defesa tentou propor uma versão alternativa, declarando que teoricamente uma pessoa externa poderia ter penetrado e saído do apartamento pela janela, evitando as câmeras de vigilância. Para verificar essa hipótese, a investigação convidou bombeiros, que demonstraram detalhadamente ao tribunal a impossibilidade completa de tal manobra sem deixar vestígios. A altura da janela e a localização do toldo de lixo embaixo tornavam essa variante completamente irrealista. Assim, a versão de um possível ladrão que supostamente atacou Elodie e desapareceu pela janela desmoronou definitivamente. Nenhum detalhe na investigação confirmava a participação de uma pessoa externa. A polícia anteriormente já havia verificado todos os contatos e deslocamentos de pessoas capazes de penetrar no apartamento, e todas essas hipóteses haviam sido fechadas. Restava apenas uma pessoa cuja presença no apartamento naquela noite não gerava dúvidas: o próprio Theo. Ao longo da audiência judicial, Theo conservava uma calma surpreendente. Contudo,
Sua defesa perdia cada vez mais posições diante da evidência das provas apresentadas. Os psicólogos judiciais notaram separadamente que o comportamento do acusado correspondia completamente a seu perfil psíquico, caracterizado pela obsessividade e ansiedade, previamente reveladas no curso da investigação. Segundo as palavras dos especialistas, isso poderia explicar seu sangue frio em circunstâncias quando a maioria das pessoas teria experimentado pânico. Não obstante, à medida que o promotor apresentava as evidências e as conclusões do tribunal se tornavam cada vez mais inequívocas, a tensão em Theo se tornava mais notável. Parecia que se dava conta de que sua posição se tornava desesperada e que a negação já não poderia ajudá-lo a evitar um veredito de culpabilidade. Finalmente, no auge da audiência judicial, Theo inesperadamente pediu para interromper o exame do caso. Toda a sala ficou imóvel na expectativa quando o acusado pronunciou lenta e cautelosamente: "Se eu disser tudo, vocês podem reduzir a pena?" Essa declaração provocou surpresa e choque silencioso na sala do tribunal. Ninguém esperava tal movimento de sua parte, considerando seu silêncio obstinado durante toda a investigação. O juiz ordenou anunciar um pequeno intervalo para discutir a proposta de Theo. Os advogados e o promotor rapidamente se retiraram para consultas enquanto o próprio acusado permanecia calmamente em seu lugar, olhando à frente. Parecia que essa era precisamente a decisão que havia evitado por longos anos. Contar o que realmente havia acontecido naquela noite quando a vida de Elodie se interrompeu. Agora chegava para o tribunal um momento crítico. Todos os presentes entendiam que das palavras posteriores de Theo dependeria a compreensão final dos motivos e circunstâncias do ocorrido. O tribunal decidiu aceitar sua confissão apenas no âmbito da próxima sessão, para dar a possibilidade de preparar os procedimentos jurídicos necessários e proteger os direitos de todos os participantes do processo. A sessão do tribunal de 14 de março de 2025 começou exatamente às 10 da manhã. Na sala não havia lugares livres. Jornalistas, parentes e observadores acompanhavam atentamente cada palavra de Theo, que havia decidido contar completamente o que aconteceu naquela noite fatal de 16 de junho de 2019. Theo falava lentamente, mas claramente. Segundo suas palavras, na noite antes da tragédia havia ocorrido um conflito sério entre ele e Elodie por causa de uma questão financeira. A irmã lhe havia apresentado um documento bancário confirmando que, sem sua assinatura, sua linha de crédito e contas seriam imediatamente congeladas. As emoções se intensificavam e, em algum momento, Elodie bruscamente atirou esse relatório diretamente no rosto de Theo. Ele instintivamente se defendeu e acidentalmente empurrou a irmã. Perdendo o equilíbrio, ela bateu a cabeça no batente da porta. Theo explicou detalhadamente que viu sangue e se assustou, após o que empreendeu uma tentativa inconsciente de deter sua propagação. Para que o sangue não caísse no chão e móveis, agarrou um saco de polietileno aplicando-o na cabeça da irmã. Mas no pânico não se dava conta de que assim lhe cortava o acesso ao ar. Só depois de algum tempo, notando a ausência de respiração, Theo entendeu que havia acontecido o irreparável. Temendo as consequências e a falência, decidiu ocultar o fato da morte de Elodie a qualquer preço. Os representantes da acusação verificaram meticulosamente, passo a passo, cada detalhe da confissão. O recibo datado de 17 de junho de 2019 mostrou a compra de materiais necessários para criar o esconderijo. As perícias do polietileno confirmaram a presença de suor de Theo. Seu DNA foi encontrado diretamente dentro da costura da embalagem. Os absorventes comprados por ele explicavam a ausência de quaisquer odores suspeitos no apartamento durante quase 5 anos. Os vestígios eletrônicos revelados pelos peritos em cybercrimes provaram que precisamente Theo pagava regularmente as assinaturas e serviços em nome de Elodie de seu próprio endereço IP para manter a ilusão de sua vida na Bélgica. O cartão SIM da própria jovem permanecia inativo desde a noite de seu desaparecimento, confirmando a ausência de qualquer participação física de sua parte. O vídeo das câmeras do elevador e entrada do prédio confirmou definitivamente que, precisamente, ele trasladava um pacote volumoso ao apartamento na noite após a tragédia. Os advogados de Theo insistiam obstinadamente na não premeditação das ações, insistindo no estado de pânico após o acidente.
se esforçavam para convencer o tribunal de que tudo o que havia acontecido era um acidente trágico. Contudo, o promotor apresentou ao tribunal uma evidência importante: um SMS do banco que chegou ao telefone de Theo na noite de 15 de junho. Nele se comunicava claramente a possível congelação de todas as suas contas sem a assinatura de Elodie. Esse era o motivo-chave que explicava a vontade de ocultar a morte da irmã. Esse aspecto financeiro se mostrou decisivo aos olhos do tribunal, refutando a versão de pânico acidental e sublinhando a consciência das ações do acusado. O tribunal se retirou para uma curta deliberação, após a qual o presidente anunciou o veredicto definitivo. Theo P. foi reconhecido culpado segundo 2 artigos: assassinato intencional e ocultação do ocorrido. O tribunal decidiu condená-lo a 22 anos de privação de liberdade com encarceramento imediato.